Boa tarde, hoje 2 de agosto, lá de 2022. Meus amores, eu falei que eu ia fazer um vídeo. Minha vida é tão corrida, eu falei que eu ia fazer um vídeo hoje, de manhã, eu estava no meu trabalho, explicando algumas coisas, né, sobre aquele questionamento lá do nosso grupo. Porém, pra gente fazer um vídeo rápido, né, pra gente botar tantas coisas, não dá pra tudo assim em cima da hora. Eu teria que trabalhar nesse vídeo para sair até tipo uma pregação, pelo menos uns 2, 3 dias, né? Mas como foi agora de manhã, cheguei à tarde agora em casa, aquela correria, vou fazer um pouco. Irmãos, meus parentes, meus amados, eu quero falar aqui da palavra de Deus, do que está escrito. Não assim de questionamento religiosos sobre, é igual assim, religião por si não salva, entendeu? O que salva é Jesus Cristo. Nós temos que pregar o evangelho, o amor. Porém, quando nós amamos o nosso próximo, nós queremos que eles estejam salvos, que eles sejam libertos, que eles conheçam a verdade, que eles conheçam o caminho certo. Porque eu, como testemunho da minha vida, eu vivi até os meus 30 anos no engano. Eu ouvia falar de crente, mas como a gente sabe que a gente ouve falar dos evangelhos que tem às vezes mau testemunho, tem. Deus falou na palavra dele que teria, né? Desde o início, se você for em Ezequiel, em vários, Deus chama a atenção dos pastores, disso, daquilo, porque tem os seus erros. Tem os que fazem o que é correto, tem os que fazem o que é errado, né? Tem 50% da igreja que vai fazer o certo, o outro vai fazer o que é errado. Então, assim, não vamos perder a fé. Não é pelos que fazem o que é errado que nós vamos desfalecer na fé. Que nós devemos fazer o que é correto. Então, eu vou só esclarecer algumas coisas no amor. Me entendam que é a palavra de Deus. Eu sei que quando a gente vai falar da palavra de Deus, muitas vezes a gente fica com raiva de quem vai ler, ou do pregador, de quem vai falar. Mas eu vou falar. Não fiquem com raiva de mim, porque eu amo vocês. Então é isso, eu vou falar aqui. Eu tô no meu quarto pra ver se eu consigo fazer um vídeo aqui rápido, porque ali tá menino chorando, menino gritando, marido que é de um lado e eu pro outro, tá aquele zoe. Me escondi aqui dentro. Nem tranquei a chave ainda, pra medo deles entrar. Mas tudo bem, qualquer coisa aqui eu vou dar pausa, é rapidinho pra me ler, porque eu vou procurar alguns versículos aqui, não é fácil, não é rápido, né? Em primeiro lugar, eu quero falar sobre o nosso mediador, sobre Jesus Cristo, tá? Até esse versículo-chave, versículo que eu sempre uso, que tá até no meu status, né? Jesus, o nosso mediador, que é 1 Timóteo 2, 5, que diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Vou ler até o 6. O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Então, o único que teve duas naturezas, que deu o seu corpo, que deu sua vida por nós em redenção é Jesus Cristo. Ele é o único que foi Deus e foi homem, voltou a ser Deus e sempre foi Deus. Então, é Ele que pode interceder por nós. Porque a palavra fala em Romanos 3, 23, que porque todos pecaram e distintos estão da glória de Deus. Então, todos aqui nasceram na terra pecador, fora Jesus Cristo. Então, não tem um que possa interceder por nós, senão Ele, que além de santo, além de não ter cometido pecado nenhum, ainda deu a sua vida por nós. E a Ele é em que nós demos a fidelidade. Deus fiel, Ele é Deus que ele tem ciúme de nós. Gente, eu não tô pregando, tá? Eu vou, desculpa, porque às vezes eu quero comentar. Hebreus 7, 23 a 26, diz assim, cadê 20? Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Estavam falando daqueles que tinham sacerdócio, que intercedia por nós, que faziam aquele sacrifício, que levava nossa oferta a Deus, nosso pedir perdão a Deus, lembra?
Por que que eles foram impedidos de continuar, de interceder por nós? Porque quando vinha, né, a morte, impedia de continuar. Então, depois da morte, não tinha como eles interceder por nós. Então, não tem como alguém morrer hoje e interceder por nós. Não tem. A morte, né, tem nela, as pessoas dormem, os santos dormem, que somos nós. A Bíblia nos chama de santo. Quando nós morremos, nós dormimos até o grande dia, né, que Deus vai nos ressuscitar, que mais pra frente vamos ver. Então aqui fala, né, que pela morte impedia de continuar. Esses, no entanto, porque este que vai falar de Jesus Cristo, este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se acheguem a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Então é só ele, tá vendo? Aqui repete várias vezes, né? Que ele é santo, que ele é sem mácula, que ele é o único, que ele é, ele para nos interceder por nós, né? Perpétuo, para sempre, é só ele, não tem outro. Então se é para sempre, como é que vai aparecer outro, né? Então não tem, ele é o único para interceder por nós, é Jesus Cristo, não vai a outro. Porque esse outro que fez toda a bondade aqui na terra, que muitos acham que é porque teve uma vida santa, ele foi salvo, amém. Mas ele não tem como interceder por nós. Ah, mas fulano disse, mas aconteceu milagres, pedimos a isso, aconteceu milagre, e o inimigo faz milagre para que enganem a muitos. Aquela pessoa está salva, não tem culpa nenhuma do que estão fazendo aqui na terra com o nome dela. E o inimigo às vezes faz... O inimigo, viu? Faz prodígio para que as pessoas vivem no engano. Mas aquela pessoa santa, maravilhosa, que assim, santa, santificado por Jesus Cristo, que viveu aqui na terra, que fez obras boas, que teve seu bom proceder, amém, foi salvo. Nós temos que nos motivar, sim, nessas pessoas boas, para ser bom igual elas. O principal mesmo é Jesus Cristo, porque mesmo essas pessoas boas tiveram... né, foram pecadoras, né, nasceram no pecado e só são santificadas por Jesus Cristo. Precisam da graça também, de Jesus Cristo também para ser salvo. Suas obras não vão salvar ela. Nós nascemos para fazer as boas obras, mas elas não vão nos salvar, é Jesus Cristo. Amém? Deixa eu ver aqui. Vamos aqui para Gálatas. Gálatas, gente, é rápido aqui, não é? Gálatas 1, 9 ao 14. Vamos ver o que diz. Assim como já vos dissemos, agora de novo vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema, maldito, não tem outro. Vai até o 14. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus, né? Por quem? Eu procuro agradar a homens, persuado, eu agrado, gente, eu tenho que agradar a Deus, né? Ou a homens. Se tivéssemos ainda agradando a homens, não seria servos de Cristo. Mas façamos-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo a homens, porque não o recebi, nem aprendi de homens algum, mas pela revelação de Cristo. Porque já ouviste o qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo,
a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso nas tradições de meus pais. Então ele está querendo dizer assim, gente, ele servia o judaísmo e perseguia os cristãos. Por causa de quê? Da tradição. Né? Aqui está dizendo no início, né? Eu tenho que agradar a homens ou a Deus? Tem gente que é assim. Porque meu pai, minha mãe me ensinou, viveu nessa tradição, isso e aquilo. Uma tradição que não está na Bíblia, que não está escrito, que é contra a vontade de Deus. Se alguém me dizer aonde está escrito ali, isso, amém. Entendeu? Se tiver uma base ali também, porque não um texto isolado, mas um contexto. Mas não tem, nós temos que agradar a Deus. Ele diz que, e aqui era Paulo, gente. Então, ele vivia no judaísmo, ele vivia a tradição, e ele teve um encontro com Jesus Cristo, e ele mudou, parou de perseguir os cristãos. Ele tinha fé, ele dizia que ele e a família dele era zeloso na tradição. Então, eles faziam o que parecia ser corretos, né? Parecia ser correto, defendia aquela fé com amor, com fervor, e doía tanto que eles matavam por ela. Mas ela não estava, né, com base em Jesus Cristo. Então, eu estou falando um pouco sobre Jesus Cristo, que é o mediador. Então, que nós possamos crer que somente Ele é o único caminho, não há um caminho que vai ao Pai, senão o Filho. Somente Jesus. Eu quero falar um pouquinho sobre a morte, né? Olha, como exemplo também, tem até em João 11, 24, né, que fala um pouquinho de Lázaro, né, quando ele morreu, que era aquele amigo de Jesus Cristo, e Marta disse: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Marta disse para ele. Então, assim, muitos já sabiam que no último dia Deus vai ressuscitar todos. Ele era amado. Naquele momento, Jesus quis ressuscitar ele. Mas aqui, eu estou querendo dizer o quê? Que a ressurreição vai ser no grande dia, no último dia. Então, não tem como as pessoas estarem hoje fazendo, né? Eles dormem, eles não podem fazer nada por nós, eles dormem. E no grande dia que serão ressuscitados. 1 Tessalonicenses... Deixa eu ver aqui mesmo. Eita, Senhor, tem que ser rápido. 1 Tessalonicenses 4, 15 ao 17. Diz assim. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos, para a vinda do Senhor, não precedemos os que dormem. Os que dormem são os que já morreram, nós estamos vivos. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Morreram em Cristo. Muitos vão morrer sem Cristo, viu, gente? Não morreram em Cristo, morreram em outros caminhos. Então, nesse dia é que eles ressuscitarão. Eles não ressuscitaram ainda, eles estão dormindo, como aqui fala. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, né? A encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Amém. Então tá aí, nós o que estaremos vivos são assim. Vai que o dia do Senhor chegue na nossa geração. Saiba que primeiro vai ser ressuscitado os que morreram em Cristo, no dia da vinda dele, que aqui está falando. Depois, os que estão vivos serão arrebatados. E o arrebatamento encontrará o Senhor nos ares. É assim que diz a palavra do Senhor. Amém? Estou falando sobre a ressurreição. Então, dormem, muitos estão dormindo. Quando estão dormindo, nada sabe. Eu estou dormindo hoje, vou deitar para dormir aqui. E assim a morte. Eu deito e quando eu fecho o olho que eu durmo, eu acordo amanhã e passou assim. É como se eu acabasse de deitar.
Eu não vi aquelas horas todas passando. Quem dorme também é assim. Quem morreu lá atrás é assim. Vai ser assim. Morreu hoje e na verdade é anos atrás, vai acordar no grande dia como se fosse um piscar de ouro. Não tem como eles interceder por nós. E são os que morreram em Cristo, são os santos. Amém? Mateus 27, 52. Mateus 27. Do 50, acho que é o 52, né? Deixa eu ver. Meu Deus do céu. Não, é o 52 mesmo. O que é que vai falar, né, lá sobre aquele momento da morte de Jesus Cristo, né? Eu quero dizer sobre alguns que foram ressuscitados, entendeu? Porque nesse dia teve um ressuscitamento. Que se você for depois ler em Apocalipse, tem uma primícia de Deus, tem um povo lá que foi os primeiros, que foi nesse grande dia aqui, que Jesus morreu, né? Que morreu, ressuscitou, né? Que abriram assim, ó. E abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Amém? Isso aqui foi quando Jesus foi cravado lá na cruz, né? E clamando com a grande voz, né? Rendeu o seu espírito, né? E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E essa primícia aqui desses aqui, vai estar lá no finalzinho de Apocalipse. Lá vai falar sobre esses aqui. Somente esses, tá? Depois disso aqui, todos estão dormindo, esperando o dia do julgamento. Esperando o dia. Amém? Eu vou falar também aqui um pouquinho agora, gente, sobre ídolos. Muitos já sabem o que é um ídolo. Eu vou falar aqui sobre um pouquinho, né, no primeiro, Êxodo. Vou tentar ser rápido, gente. Eu tô pulando, eu tô tentando aqui meu máximo. Espero que não fique muito grande, mas tô vendo que vai ficar. 3. Êxodo 3 ao 5. Diz assim: Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me odeiam. E aqui vai falar da misericórdia dos que servem ao Senhor. Então, assim, aqui Deus fala para a gente não fazer e não se ajoelhar. Não importa se estão dizendo, mas eu não estou me ajoelhando, é só uma lembrança, é só uma foto, é só um desenho, é só não sei o que, não está representando aquilo. Mas não é isso que Deus fala. Desde o início de tudo, o povo sempre teve a tendência de adorar aquilo que eles podiam ver. A falta de fé, que está lá tem até que fala Hebreus 11:1, né? Que a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vimos, mas nós cremos, né? Acreditamos, não preciso ver aquilo ali. Então, desde o início, o povo quer um Deus que ele possa estar ali, firme, fixando, olhando, vendo. E é um Deus que não é Deus, né? Não, mas é porque meu Deus é muito santo que eu preciso de algo para chegar até na presença dele. Esse algo, gente, é Jesus Cristo, é o Espírito Santo. É ele que é o intercessor. Não tem outro. Esse outro bem aí, ele foi pecador do mesmo jeito e precisou da graça para ser salvo. Foi uma pessoa boa, mas precisou da graça para ser salvo. Não tem como interceder por nós. Vamos lá. 1 Coríntios. Falar um pouquinho, porque eu sei que vocês estão cansados de ouvir, muitas vezes, olha, a palavra diz que
a idolatria como uma feitiçaria. E realmente as pessoas ficam tão apaixonado, que eles não conseguem ver uma paixão, uma loucura, é uma prostituição. Por isso que a Bíblia também chama de prostituição. Eu devia pedir aquilo a Deus, né? Mas na verdade eu estou pedindo a algo que não é Deus. É somente a Deus que nós temos que pedir as coisas. É só a Ele. E quando nós damos essa divindade a algo que nós estamos pedindo para algo, aquilo ali está errado. Entendeu? Então nós estamos se prostituindo, nós somos a noiva, filha de Jesus, a noiva, nós somos né, estamos esperando o noivo, e quando eu me deito com outro, quando eu peço a outro, eu estou me prostituindo espiritualmente, né? 1 Coríntios 12, 2 diz assim: vós bem sabeis que erreis, né, gentios, a gente andava errado, né, levado aos ídolos mudo conforme eras guiado. Aqui é só uma exortação que Paulo está falando, né? No início eu estou querendo levar no Novo Testamento, ele falando ainda que a gente não é mais para ser levado por esses ídolos que o povo, desde antigamente, desde o início, seu coração era seguindo esses ídolos. Então ele está exortando nós. 1 Tessalonicenses 1:9. Vamos rápido, Fabiana, rápido. 1 Tessalonicenses 1:9. Porque eles mesmos anunciaram de nós a qual entrada que tivemos para convosco. E como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Mais uma vez aqui, né? Então, Paulo está falando, então assim, nós nos convertemos, o povo se converteu, a luta todinha dos apóstolos e de Deus era para o povo não servir aos ídolos e se converter a um Deus vivo, porque esses lá não estão vivos, eles estão mortos, serão vivificados em Cristo. Então, eles dormem. Então, somente Deus é vivo para nos ouvir, para que possa guiar nós. E vamos lá, Salmos 15. Eita, esse aqui já, o povo já está dando calo no ouvido. Infelizmente, é uma coisa que dói de falar, dói de ouvir, mas, né, não vou deixar de falar algumas. Na verdade, a Bíblia é completamente cheia, né? Cheia, repleta do início ao fim, falando da idolatria. Senhor, vamos lá. Do 4 ao 8, rapidinho. Os ídolos deles são prata e ouro, obras das mãos dos homens. Tem boca, vamos dizer, mas é dinheiro, tá? Eles faziam, às vezes, de ouro, faziam bezerro de ouro, eles faziam os ídolos de prata, de tudo enquanto, então eles botavam, fazia bem. Hoje em dia é de barro, né? Mas aqui também vai falar sobre outras maneiras também. Os ídolos deles são de prata e de ouro, obra das mãos dos homens, feito por mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz, tem mão, tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Pés tem, mas não andam. Nem som algum sai de sua garganta. A ele se tornem semelhante os que fazem assim como todos os que neles confiam. Então, todos que confiam nesses ídolos, que você viu que é desenhado tipo uma pessoa, mas só que ela não fala, não ouve, só é aquele desenho, né? Surdo, mudo, né? Você vê que tem, né? Não podem fazer nada. E as pessoas que buscam isso, eles se tornam igual. Tanto é que a gente fala, mas eles não conseguem ouvir. Não conseguem. E eles nem conseguem, tem boca, mas não falam, porque nem sequer, assim, eles não têm a verdadeira revelação. Entendeu? Se tornam como eles.
E vamos lá, Isaías 45, 20, 22. Isaías. Do 20 ao 22. Congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, os que escapastes das nações. Nada sabem os que conduzem em procissões as suas imagens de escultura, feita de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Olha só, gente, não acontece isso hoje em dia, né? Isaías dando essa repreensão. Quero saber se hoje acontece isso. Olha, o povo que seguem a procissão de suas imagens de escultura feita de madeira e rogam a um Deus que não pode salvar, né? Não pode fazer nada. Anunciai e chegai-vos e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isto desde de antigamente? Quem foi que fez? Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador. Não há além de mim. Aí, Isaías é um livro profético. Fala de hoje, até hoje. Olhai para mim e sereis salvo, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Você está vendo por que a gente tem ciúme quando tem a prostituição de outro Deus? Porque Deus, ele ama seus filhos, ele não quer de jeito nenhum que adore o inimigo. Quando ele estava tentando Jesus naquele deserto, o desejo do diabo era ser adorado, pedindo para Jesus se humilhar, né? Se ajoelhar. Mas desde ali, Jesus jamais fez isso. Quando os anjos vinham aqui na terra trazer uma palavra, trazer algo de Deus para as pessoas, muitos queriam se ajoelhar perante eles. Mas os anjos, sabendo da glória de Deus e que nós devemos se ajoelhar somente a Deus, falava para eles se levantarem e não se ajoelharem, porque eles eram conservos seus. Eram iguais, eles estavam ali para servir, e eles diziam, somente a Deus nós devemos se prostrar. Os anjos falam, lá em Apocalipse, tem também, antes de Apocalipse aqui no Velho Testamento, e teve outras passagens onde as pessoas viram os anjos, queriam se ajoelhar, mas eles que vinham do céu já sabiam como é a vontade de Deus. Apocalipse, vamos lá, Apocalipse 9, 20. Olha, eu vou ler esse versículo, Apocalipse 9, 20, 21. E eu vou ligar esse 20 e 21 a Atos 17, 29, 30, 31 e 32. Gente, presta muito atenção, porque vocês vão ver essas pessoas aqui, o conselho que estão dando aqui em Atos vai estar em Apocalipse e vice-versa, olha só. Apocalipse 9, 20, 21. E aos outros homens que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem das suas prostituição, nem dos seus furtos. Isso aqui são as pragas, são as mortes, e tudo que vai vir em Apocalipse, né? No último dia. Porque Deus, agora, Ele é o nosso
advogado, mas ele vai vir depois como juiz, batendo o martelo, e aqueles que não se arrependeram disso aqui, igual tá falando, né, vai ter a condenação eterna. Aqui tá dizendo, gente, vocês viram o tanto de ídolo, de madeira, disso e daquilo, fizeram o desenho, seja lá do que foi espécie. E aqui tá dizendo que eles não se arrependeram disso. Não ouviram. Atos 17. Atos 17, do 29 ao 32. Vamos lá. Diz assim: sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro ou à prata, ou à pedra, esculpida por artifícios e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Hoje, isso é Atos, é a continuação. É a igreja, né, que Deus deixou, é a continuação que Deus deixou na mão dos apóstolos, de Pedro e tudo para continuar. Portanto, tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo, que é o grande dia, tá vendo? É só nesse dia. Por meio do homem que destinou, Jesus Cristo. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Está falando de Jesus Cristo. Isso ele deu certeza a todos, porque ele ressuscitou, ele foi o mundo. E como ouviram falar da ressurreição, tá vendo? Como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam acerca disso, né, que ouviram outra vez. Então, é isso. Aqui está dizendo, lembra do que falou lá em Apocalipse? Porque esse povo bem aqui, lá em Apocalipse falou que eles não se arrependeram. Eles não deixaram os ídolos, eles não se arrependeram daquilo ali. Por isso eles receberam a condenação eterna, como eu acabei de ler lá. Né? E aqui ele está aconselhando novamente, né, as pessoas, porquanto tem um tempo determinado. Ele está falando desse dia que nós acabamos de ler lá, que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que o destinou. Está falando de Jesus Cristo. Está falando daquela passagem que nós acabamos de ler lá em Apocalipse. Vou até falar mais uma vez, Apocalipse 9, 20 e 21. Está falando dessa condenação, desse povo. E aqui ele está falando, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anunciando agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia para julgar o mundo por meio, né, dele. Então, assim, aqui tá falando do que, gente? Vocês viram o primeiro capítulo, né? O primeiro versículo aqui. Tudo ele tá falando sobre a divindade, que seja semelhante que o povo fazia a ouro, a prata, a pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens, porque eles não se arrependeram. O desejo, a paixão é tão grande que só Deus tá falando, Deus tá lendo a palavra de Deus. Pessoas têm raiva de mim. Mas não é de mim, é de Deus. É da palavra dele, é dos mandamentos dele. Eu tenho que amar ao próximo, não importa qual religião ele for. Eu tenho que amar ao próximo. O que é que a Bíblia diz? Que ele ama o pecador e se aborrece do pecado. Então, eu amo o meu próximo. Se vocês verem o tanto de gente que eu conheço que vive assim, mas eu amo. E o meu desejo é que essas pessoas sejam salvas, que se libertem, que saiam desse meio. Entendeu? E Deus é do mesmo jeito. Ele não dá. Eu sei que tem muito erro. Muitas pessoas que servem ao Senhor e servem erroneamente nos evangelhos. São pessoas, às vezes, que são ruins, que não fazem bondade, ou então que fazem, mas só que é o joio, ou então não se converteram ainda. Quem sabe um dia ainda podem se converter ao Senhor, enquanto a vida, né? A fôlego de vida.
Eu até falei, né, em Hebreus, lá um pouquinho, que vai falar da fé que a gente não vê, né, mas crê. Ao 3. Ah, não, mas aqui vai falar, lá é da Hebreus 11:1, né? Aqui vai falar, aqui em Hebreus 1 ao 3, de 1 ao 3 vai dizer assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias, pelo Filho, que se refere a hoje, ao nosso tempo, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, através de Jesus Cristo. Jesus Cristo estava lá no início. Por ele foi feito todas as coisas. A quem ele instituiu herdeiro, né? A quem é o quê? Aqui diz que ele deu todas as coisas, herdeiro de tudo. É ele que é o dono da mata, das águas, de tudo. Então, o que acontece, gente? Quando o inimigo caiu com a terça parte, foram destinados demônios que habitam por aí. Esses demônios habitam, às vezes, por territórios, nações, países, na água, na mata, e aonde essas pessoas fazem esses emanjares, essas coisas, essas ofertas, e eles adoram esses demônios territoriais, né? Às vezes cada país tem lá o seu santo, ou tem um inimigo operando ali. Porém, Deus, né? Ele é a ele que nós devemos pedir, e é a ele todas as coisas. Por isso aquele pastor disse que, e muitos ficaram zangados, porque ele estava explicando que é de Deus todas as coisas. Então, sabendo ele que tem demônios territoriais, estava nos pedindo, nos orientando, só que de uma maneira mais cheia, que às vezes dói, né, de ouvir, e às vezes talvez sem sabedoria também, às vezes que dói um pouquinho, temos que falar com jeito. Faz com que pessoas, né, não entendam. Mas nós temos que adorar a Deus e pedir a Deus, que ele que tem o poder, ele é o dono de todas as coisas, ele tem a chave do céu, do inferno, de tudo. E por enquanto, ele fez o inferno para demônios, seus anjos, todos aqueles que, né, têm por pai o diabo. Né? Então, assim, não vamos servir a eles, porque esses demônios, eles precisam de território, eles precisam de templo até. Assim como o Espírito Santo precisa do meu templo, do templo do Espírito Santo, que é eu aqui, para poder me usar, para poder falar, para poder orientar, o demônio também precisa de templo para poder se prostituir, beber, fazer o que é errado, matar. Por que tem gente que mata, às vezes nem lembra? Tem uns até que lembra, mas não entende porque foi aquela raiva súbita que o levou a fazer aquilo ali. Deu uma brecha, um pecado, onde o inimigo possessou. Por que eu vou fazer o que é pecado direto? Porque eu vou ficar sendo a igreja do inimigo direto, né? O templo do inimigo direto. Então, que nós possamos fazer o que é da vontade de Deus, a bondade, a caridade, o amor, a paciência, e servir verdadeiramente a palavra de Deus e o Deus único. Não há outro Deus, igual diz a palavra. O qual, sendo o resplandor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou à destra da majestade nas alturas. É só ele. Amém, irmãos? Tá terminando, tá vendo? Acabando um pouquinho. Mateus, meu Deus, o vídeo ficou longo que só. E ainda não falei nem a metade do que eu poderia falar. Mateus 28. Olha, quando Deus subiu, Jesus subiu naquele momento, é como se alguém tivesse morrendo e nos últimos momentos ele falasse a palavra mais importante para nós. Primeiro ele falou do seu poder e depois ele falou do que é para nós fazer. Amém? E chegando-se, Jesus falou-lhes, dizendo:
É-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, a Deus é dado todo o poder. Não há ninguém, entendeu? O inimigo tem os seus prodígios, que ele faz para enganar muitos, que está na palavra dele. Se nós estudarmos a palavra de Deus, nós não seremos enganados. Mas para nós estudar, nós temos que pedir a Deus, o Espírito Santo, para nos conduzir, abrir o nosso coração. Porque você lê, às vezes, a Bíblia com o coração tão fechado, às vezes nem ora para ler. E às vezes você tem uma crença tão fixada no seu coração, mesmo que seja errada, mesmo que você saiba que seja um erro ali, mas a paixão é tão grande, que você lê com o coração fechado. Então você vai ver as verdades, mas não vai conseguir entender, não vai conseguir fazer, porque a sua paixão pela religião é maior. Então o que? Eu digo que a Assembleia, que a Adventista, que a Cristã do Brasil, que a não sei o que é errada, não de jeito nenhum, porque eles buscam fazer o que está na palavra. Tem muitos irmãos e pastores errados, praticando o que é errado, né? Porque, e disso também está na palavra, Deus explica, né? Que é somente aqueles que obedecem. Ele diz assim, muitos, né, vão dizer, eu não expulsei demônios, não fiz isso, fiz aquilo em teu nome. Ele vai dizer, aparta-se de mim, vós que pratica a iniquidade, né? Porque assim, muitos ali fizeram aquilo ali, estavam fazendo aquilo ali, mas eles estavam fazendo coisas erradas e não se arrependeram. Então a salvação é individual. Então nós temos que fazer o que é correto. Quem fazer o que é errado é Ele, Deus. Existe os demônios até hoje. Por que vocês acham que existiu só naquele tempo? Que os apóstolos... Aqui vai dizer assim, ó. Continuando, o 19 e o 20. Portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ensinando a guardar os mandamentos de Deus. Ensinando, batizando. Jesus, ele se batizou, ele mostrou, ele foi um exemplo, ele se batizou lá nos seus 30 anos, não foi novo, foi velho, quando ele teve conhecimento entre o bem e o mal, quando ele pôde fazer uma escolha. É remissão de pecado, é nova vida, é uma vida que eu decidi, eu entendo como o que é certo. Eu vivi a minha vida também até os 30 anos. Eu dizia assim pra mim, eu falava assim, gente, eu sou católica, eu não sou de religião nenhuma, eu pensava assim, entendeu? Porém, eu tinha uma vida de prostituição, de bebedice, do que era errado, mas eu era uma pessoa boa. E se eu morresse, muita gente ia dizer assim, ai pro céu, olha, era uma menina tão boa. Mas eu vivia uma vida de pecado, de prostituição, e eu não conhecia a palavra. E quando a palavra veio, que eu vi, que o que eu fazia era errado, que o que eu andava, tudo que eu fazia foi todas as coisas. Eu tive a revelação, logo eu deixei de fazer, buscar mais. Hoje em dia eu peco, mas eu peço perdão para Deus. Na mesma hora me arrependo e procuro não juntar pecado para me afastar de Deus. Porque eu vou juntando o pecado, não peço perdão, depois eu não consigo mais sair da multidão de pecado. O diabo me cega e me afasta de Deus. Misericórdia, jamais, Senhor, isso. Em nome de Jesus. Eu prefiro entrar pela porta estreita. Vocês olhem, vocês conhecem bem Mateus 7, 13, diz assim, aqui. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entrarão por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos que a encontrarão. Vocês acham que eu vou viver a minha vida contrário à palavra de Deus, porque eu acho que eu vou ser salva daquele jeito? Se é poucos que vai achar essa estrada estreita, apertadinha, aquele que quiser vir após mim, pegue sua cruz, né, e carregue, segue-me, e negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Mateus
5, vou falar aqui o 29 e 30 também, fala assim: se a tua mão direita te escandalizar, corta-te, atira para longe de ti, porque te é melhor um dos teus membros se percam, que todo o seu corpo seja lançado no inferno. Se a tua, né, a sua mão direita, se o teu olho direito escandalizar, arranque-te, atire para longe de ti, pois é melhor que perca um dos teus membros, teus olhos, do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Então, gente, não vou arriscar a minha salvação por causa de uma religião, por causa de uma tradição. Se eu vejo que a tradição está contra a palavra de Deus, se eu vejo que a luta de Deus até hoje é para que nós adoramos a um Deus que pela fé nós não precisamos ver, que não precisamos ser igual aquele Tomé, que precisa ver para crer, só porque ele viu Cristo. Cristo ainda falou bem assim: bem-aventurado aqueles que não verão no futuro, mas crerão que somos nós. Eu creio em Cristo. A palavra de Deus fala assim: crê tu, bens. Até o diabo crê, que estremece, mas não obedece. Então a palavra é obediência, não é só acreditar, porque o diabo acredita em Cristo. O diabo sabe de Cristo, mas ele não obedece. É a mesma coisa, Deus, sei da palavra de Deus, eu falo da palavra de Deus, né? Igual fala da boca para fora, mas o coração dessas pessoas andam longe, porque o coração dela há pecado, a prostituição, afasta de Deus. Gente, eu não consigo me ver adorando outro Deus. Eu não consigo me ajoelhar. Já pensou Deus, o pavor que ele tem disso e eu fazer isso? Eu me prostituir, eu fazer isso? Eu posso ter tudo, mas eu preciso ser fiel ao Deus verdadeiro. Eu não vou arriscar a minha salvação por isso. Eu não vou tentar andar nessa porta larga que eu vou entrar com todos os meus defeitos, meus achismos, as minhas tradições. Já pensou se Paulo tivesse continuado na tradição de não ter feito o que Cristo? Nós temos que fazer bondade, sim, porque o Filho de Deus foi feito para fazer bondade. Vocês lembram que Dorca, ela foi ressuscitada por fazer bondades. Cornélio foi enviado lá, Pedro, até a sua casa para que sejam pregado o Evangelho de Cristo, e a sua família se encheu do Espírito Santo porque ele era um homem bom e fazia caridade para as pessoas. Mas ele não era do povo escolhido. E antes Deus mostrou para Pedro aquele saco cheio de animais que era proibido no Velho Testamento, que significava que o povo escolhido era só aquele povo de Deus lá, que somente eles iam ser salvos. Mas por causa daquele povo que não quis obedecer a Deus, não aceitaram, a salvação foi abrangida a todos aqueles que aceitarem, se converterem à vontade de Deus. E a partir daquele momento bem ali, Deus queria passar essa revelação para Pedro. Que se muitos se achegassem, se convertessem, guardassem os mandamentos do Senhor, aquelas pessoas seriam salvas. E mostrou Cornélio, que não era do povo escolhido. E lá foi Pedro, pregou o Evangelho, falou de Cristo, e todos foram cheios do Espírito Santo e foram salvos. Então esse Evangelho é para você. É para você que está no candomblé, é para você que está no espírito, é para você que está aí, sei lá onde, que está fora da palavra de Deus. Para você se vir e se achegar a Cristo e ter somente Ele como mediador, somente Ele, se ajoelhar somente perante a um Deus vivo, que você não vai ver ninguém na frente, não é homem, você não vai ver nada, somente Ele. Entendeu? Somente a Ele, a noiva, sem prostituição. Esse Evangelho é para você, porque Deus lhe ama, Deus deu a vida por você. Ele lhe amou primeiro, porque você talvez não tinha esse entendimento e era cego, guiado por todos esses erros do mundo. Deus ama todos, mas Ele não quer que nós ficamos da mesma maneira. Eu vivia no mundo de prostituição, eu vivia no mundo de lesbianismo, e todos acham, hoje eles pregam um falso amor. Olha só o que diz em Romanos, vou falar mais uma vez aqui. Romanos 1. Romanos 1.
Romanos 1. Vou começar a falar um pouquinho do 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural contrário à natureza de Deus. E semelhante também os homens, deixando o uso natural da sua mulher, inflamando em sua sensualidade uns com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si a recompensa que lhe convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de conhecer, tá vendo? De conhecer a palavra de Deus verdadeiramente e buscar a Deus. Assim Deus os entregou ao seu sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, tretadores, aborrecentes de Deus, injuriadores, soberbos, pessoas inventores de males, desobedientes aos pais, às mães, nécios, infiéis, contrário, sem afeição natural, inconciliáveis, sem misericórdia, os que, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente os que fazem, mas também os que consentem, os que fazem. Você aplaude? Você aprova aquilo ali? Pois é. Deus está dizendo aqui que você não pode fazer isso. Você tem que amar aquela pessoa. Orar para que ela seja liberta, porque eu fui. Dizem que o sexualismo LGBT não tem cura. Tem. Eu tô aqui. Tem cura. Nós temos que esmurrar a nossa carne, assim como Paulo falava, por amor a Deus, a estrada é estreita. Nós devemos ser amante. Aquele que ama o mundo é inimigo de Deus. Em Deus, nós somos libertos, porque Jesus veio para nos libertar de todo esse tipo de prisão. Se você vive no erro, peça a Deus, Senhor, me liberta. Se eu estiver no engano, Senhor, que Teu Espírito Santo me conduza, pede para Deus, que Ele vai fazer. Mas às vezes nós não impedimos. Eu tenho um senhor aqui, que ele passou muito tempo morando na minha casa, ele era alcoólatra. E eu falava para ele pedir para Deus para ser liberto, mas ele não desejava isso, entendeu? Ele não desejava. Eu falava que eu ia dar uma vacina para ele largar de beber, que ele ia parar de sentir vontade na mesma hora. Ele dizia, não, por favor, eu quero beber só mais um pouquinho, depois tu me dá. Pessoas que não desejam ser libertas, foram entregues às suas paixões. Paixões é aquilo que toma de conta de você, que te faz cego, que te faz desobediente. Eu sei, hoje em dia... vejo, acho mulher bonita, eu tenho que vigiar, sempre vou vigiar. Eu tenho horror à ação do pecado, a isso que eu pratiquei. Vocês acham que eu acho bonito? A palavra lá em Gálatas 5,19 diz o que para nós? 5,19. Porque as obras da carne são manifestas como os quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, que são xingamento, imulações, iras, peleja, dissensões, tá vendo essas contendas, essas dissensões? Não deveria ter isso. Heresias, essas coisas que não tá segundo a palavra de Deus, que não tá escrito na Bíblia. Invejas, homicídios, bebedices. Você disse que acha que bebedice não é pecado? Beber, você pode beber, né? Aqui tá dizendo bebedices. Glutonarias, que é tudo aquilo que é exagerado mesmo. Você bota em risco o templo e morada do Espírito Santo por causa disso. Coisas semelhantes a essa, acerca das quais vos tenho declarado, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Apocalipse 21:8 diz assim: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será o lago que arde
com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Segunda morte. Primeiro você vai morrer, você vai ficar dormindo, vai vir o dia que o Senhor vai ressuscitar todos para o julgamento, e depois desse julgamento, essa pessoa vai morrer outra vez se ela tiver nessas práticas aqui, que é a condenação. 1 Coríntios 6:10. 1 Coríntios 6:10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afemininados, nem os sodomitas, que vocês sabem que era aquele pessoal de Sodoma, que se prostituía homem com homem, mulher com mulher, tio, pai, mãe, todo mundo era aquela bagaceira. Nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os seus roubadores herdarão o reino de Deus. Está em 1 Coríntios 6:10. Eu falo mais do Novo Testamento, gente, porque eu falo mais do que é a vontade de Deus de Jesus para cá. É o caminho que nós devemos andar. Então, se eu estou vivendo... Por que eu congrego? A palavra de Deus diz em Hebreus 10:25, não deixeis de congregar, como é de costume de alguns, antes eu tenho que estar administrando, ouvindo a palavra de Deus, fortificando uns aos outros, para que a lenha não se apague. Porque se nós deixar de ouvir essa palavra de Deus bem aqui, a gente morre. O pecado entra, nós cometemos a fazer pecado. Ah, mas eu sou boazinha, Fabiana. Eu ajudo o meu próximo, Fabiana. Isso e aquilo. As suas obras, sem você viver no que está na palavra de Deus, não vai lhe salvar. É só Jesus Cristo. E a estrada é bem apertadinha. Não importa. Aqui está dizendo que os bêbados não herdarão o reino de Deus. Não sou eu. É a palavra. E você só vai conseguir essa força bem aí para você combater tudo isso se você lá estiver no meio, se você estiver no meio do povo de lá. Não importa qual das religiões cristãs, dessas cristãs mesmo, evangélica, não importa. Assim, a evangélica, batista, assembleia. Mas se você estiver lá, que você vai ouvir muito a palavra de Deus, você vai começar a praticar mais ela. E lá, na sua casinha, vivendo a sua vida, somente a sua vida, comendo e bebendo e brincando, se divertindo a sua família, embora que você esteja fazendo bem, não é para isso que Deus te chamou. Você tem um propósito na vida do Senhor. Deus, Jesus, quando ele subiu, ele falou para você, ir de fazer discípulo, falou para aqueles lá. E esses discípulos, para fazer outros discípulos, porque o que importa para Jesus é a salvação. Senão o sacrifício dele será o quê? Em vão, gente? Em vão? Porque as pessoas estão rejeitando o Salvador. Porque eles querem um Salvador, mas não querem um senhorio, não querem um senhor, não querem obedecer a Deus. Então, que o Espírito Santo possa te converter, possa nos converter. Eu preciso de conversão todos os dias, porque todos os dias eu tenho que vigiar para mim não pecar. E agora eu vou para um chá de mulheres, que eu acho que as irmãs estão me esperando ali, e eu tenho que dar comida para o meu bebê e ir para lá, porque eu vivo... Hoje em dia, depois que eu conheci a palavra de Deus, para servir a Deus, falar do Evangelho, libertar os cativos, aqueles que estão presos em cadeias de demônio, que eles não conseguem ver a verdade, porque o Deus desse século, igual está na palavra, cegou o entendimento deles. É como na semeadura, que eles ouvem a palavra de Deus, eu estou semeando numa terra, mas quando você sai daqui da frente desse celular, o inimigo vai lá e arranca tudo que eu coloquei no coração de vocês, a semente de Deus. E ela não dá fruto, porque ele tira o entendimento. Então que você possa se encher do Espírito Santo, ler mais a palavra do Senhor, pedir orientação do Espírito Santo e obedecer a Deus verdadeiramente. Eu amo vocês, eu amo meus amigos que cometem tudo de abominável que eu já fiz. E eu, às vezes, ainda pego, como eu falei pra vocês, a gente ainda pega, aquele disser que não tem pecado é mentiroso. Mas se a gente permanecer no pecado, não pedir perdão também, é errado, a Bíblia fala, né? Será condenado também. Tem aquele que pedir, aquele que pecar, peça perdão, que Deus é fiel para perdoar. Mas não permanecer na iniquidade, que é um pecado contínuo, amém? Então, Deus está aqui e Ele veio, Jesus, Ele veio, foi para te salvar. Jesus, Ele veio, foi para aqueles que estão precisando de remédio.
Por isso que ele fala da ovelha perdida. Porque aquele povo dele que obedecem, amém. Mas se sai uma ovelha do rebanho, se alguém está lá cometendo o que não é da vontade de Deus, ele deseja que a pessoa vá lá e busque, né? Ele vai atrás, ele envia alguém, ele envia o Espírito Santo. Eu estou sendo usada pelo Espírito Santo para buscar ovelhas que estão aí fora do aprisco. Porque Deus quer te colocar para dentro. Ele quer que você seja salvo. Mas só há um caminho, só há Jesus Cristo. Só há a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe todos.